Ok, então, hoje vamos começar o primeiro dia da segunda parte do cálculo, que é cálculo integral. Então, cálculo relacionado com integrais. Até agora, nós falamos sobre limites e derivadas, e agora vamos começar a falar sobre integrais. Mas, como no caso de derivadas, vocês lembram que antes de definir a derivada, nós discutimos o conceito da reta tangente, ok? Porque depois percebemos que existe uma relação entre retas tangentes e derivadas. Então, hoje vamos começar com áreas e distâncias, e quando na próxima aula vamos definir o conceito de integral, vamos ver, na verdade, qual é a relação entre integrais e áreas, ok? Beleza, então vamos começar com uma pergunta bem simples. O que significa? O que significa a palavra área? Ok? Então, essa é uma pergunta. O que estamos entendendo como área? Na verdade, no caso de nós intuitivamente já podemos adivinhar o que é, já temos uma ideia, mas a ideia é tornar essa ideia precisa, fazer matematicamente precisa, o que significa área. Mas, na verdade, essa questão é fácil de ser respondida para regiões com lados retos. Então, quando temos regiões com lados retos, essa pergunta não é difícil de responder. Vamos tentar ver o que sabemos. Então, esse é o caso de retângulo. Quando temos um retângulo, temos o quê? Temos esse lado A e esse lado B. E então, o que podemos dizer sobre a área? Todo mundo já sabe que a área, nesse caso, é A vezes B, ok? Então, essa é a área. No caso de um retângulo. Beleza. É isso tudo o que sabemos? Não. Nós também sabemos como achar a área no caso de um triângulo. Então, vamos pegar um triângulo. E esse triângulo tem o quê? Tem uma... Podemos pegar aqui a sua altura também. Ok? E agora, se temos aqui esse lado do triângulo A, essa altura é aqui H, então o que podemos dizer sobre a área? A área é 1 sobre 2 vezes A vezes H. De novo, é algo que todo mundo já conhece. Beleza. Mas vamos agora escolher um polígono qualquer. Então, podemos escolher um polígono que não é nem retângulo nem triângulo, algo um pouco mais complicado. Então, vamos ver o que vamos obter nesse caso. Então, vamos obter algo assim. E o que podemos fazer nesse caso? Nesse caso, o que podemos fazer? Como vamos achar a área desse polígono? Só um minutinho, esses são os lados, ok? Ok. Então, como vamos achar a área desse polígono? Uma ideia é fazer o seguinte. Podemos dividir esse polígono em retângulos, em triângulos. Nesse caso, eu estou supondo que isso não é... Tem um ângulo aqui, por exemplo, de 175 graus, tá bom? É algo assim. E eu posso fazer esse aqui. Então, nós podemos dividir esse polígono. Então, esse é um polígono, ok? Um polígono. Podemos dividir esse polígono em triângulos. Mas nós sabemos que cada triângulo tem sua área. Esse triângulo, a área 1, daqui a 2, a 3,
A4, A5. Beleza. Então, o que vai ser a área desse polígono? Com certeza vai ser a soma dessas áreas. Isso já podemos adivinhar. Beleza. Por isso, o que eu falei? Eu falei que é fácil de ser respondida a pergunta o que significa uma área, no caso de regiões com lados retos, ok? Então, quando temos regiões com lados retos, nesse caso não tem problemas, podemos prosseguir como discutimos aqui. Mas agora a pergunta é, o que está acontecendo quando uma região tem lados curvos, ok? Então, nesse caso, o que podemos fazer? Essa é uma pergunta básica, ok? E nós, claramente, de novo, temos uma intuição, mas temos que usar essa ideia, essa intuição, para dar uma definição exata da área, ok? Agora, vamos ver, então, problema concreto. O problema é o seguinte. Encontre a área da região S que está sob a curva y igual a f de x de A até B. Ok? Então, esse é o problema. Encontre a área da região S que está sob a curva y igual a f de x de A até B. Tá bom, vamos tentar ver, então, fazer um gráfico para ver o que está acontecendo nesse caso. Então, temos o seguinte. Beleza? Então, vamos começar, vamos pegar, então, essa curva. Qual é essa curva? Podemos pensar que essa curva é essa aqui. Só um minutinho. Ok. E esse é o gráfico y, tá? Aqui temos y, x, y igual a f de x. Ok? E temos essa curva de A até B. Beleza. E por isso podemos fazer isso aqui. E esse aqui. Ok? Então, qual é a nossa região S? A nossa região S é exatamente essa região aqui. Ok? Então, aqui temos essa região S. Essa é a região que está sob a curva, então, entre eixo x, nesse caso, essa função, e temos duas retas paralelas. Essa aqui, que é a reta x igual a, e essa aqui, que é a reta x igual a b. E agora a pergunta é, como encontrar a área dessa região? Ok? E qual é a ideia? O que podemos fazer nesse caso? Então, vocês lembram que no caso da inclinação da reta tangente, o que fizemos no início? Primeiro, aproximamos a inclinação da reta tangente por inclinações da reta secantes, e então tomamos o limite dessas aproximações. E para as áreas, a ideia é similar, ok? Em primeiro lugar, vamos tentar aproximar a região S, utilizando retângulos, e depois tomamos os limites das áreas desses retângulos, à medida que aumentamos o número de retângulos. Vamos tentar fazer essa ideia clara, ok? E o que vamos fazer? Dividimos S em N faixas, de largura igual. Então, a primeira coisa é, vamos fazer o seguinte.
dividimos S em N faixas S1, S2, Sn de largura igual. Ok? Então, vamos fazer isso. O que vamos, nesse caso, vou fazer o seguinte. Só um minutinho. Então, temos S aqui. Essa é uma faixa, uma outra faixa. E estamos continuando com isso. Ok. Vamos fazer aqui uma outra. Estamos continuando, dividindo com as faixas. Ok. Só para ter muitas faixas aqui. Eu vou cancelar isso só por um momento. Claramente, isso está dizendo que estamos continuando aqui. Ok, temos uma faixa aqui. De novo, eu estou continuando dividindo as faixas assim. E no final, temos de novo algumas faixas. Então, S e essa aqui. Ok? Então, como estamos dividindo essas faixas? Eu posso fazer isso fazendo assim. A igual x0. Então, eu coloco, ok, vou pegar um número x1 aqui, um número x2 aqui, ok? Aqui, xi menos 1, xi, e depois temos o quê? Xn menos 3, xn menos 2, xn menos 1. E b igual a xn, ok? Temos aqui essa reta x. E claramente eu posso colocar aqui x0 é igual a. Então, usamos esses, temos aqui faixas. Quantas faixas temos aqui? Então, temos S1, S2, estamos continuando, e aqui temos SI, aí décima faixa, SN-2, SN-1 e SN. Ok? Beleza. E agora, o que sabemos? Com certeza podemos ver, na verdade, a ideia é que essa área dessa região aqui, na verdade, precisa ser igual à área dessas faixas aqui. Ok? Essas faixas, claramente, não é claro como vamos calcular essas áreas, mas com certeza, olhando em uma faixa, é bem mais simples do que olhando nessa área toda. Ok? Mas antes de fazer isso, vamos ver uma coisa. O que fizemos nesse caso? Vamos discutir aqui. Então, a largura do intervalo AB, queremos ver qual é essa largura aqui, se dividimos essa região em N faixas. Ok? E agora, o que sabemos? A largura do intervalo AB, a largura do intervalo AB intervalo fechado AB. É o quê? É B menos A. Agora vai estar claro o que vamos fazer. Só mais 5 minutos. Ok. Então, o que segue daqui? Segue aqui a largura de cada faixa, na verdade. Então, segue aqui. Nesse caso, vamos obter a largura de cada uma dessas faixas é, vamos dizer, a largura de cada faixa é, vamos denotar isso por delta x igual B menos A sobre N.
Ok? Beleza. E então temos isso. Mas o que estamos fazendo nesse caso? Nessa forma, estamos dividindo o intervalo AB em N subintervalos. Então, o que temos? Essas faixas dividem o intervalo AB em N subintervalos. Vamos fazer. Essas faixas dividem o intervalo AB em N subintervalos. Ok? Beleza? E quais são esses subintervalos? Já sabemos quais são. X0, X1, X1, X2. E estamos continuando acima até Xn menos 1, Xn. Ok? Isso é bem claro. Exatamente. Temos de X1 até X0 até X1, X1 até X2 e até Xn menos 1 até Xn. E o que é essa largura? X1 menos X0 é esse aqui. X2 menos X1 é esse aqui. Xn menos Xn menos 1 é esse aqui. Ok? Agora, o que podemos ver nesse caso? Nesse caso, podemos ver o que está acontecendo. Qual é a relação entre X1 e X0? O que é X1? Observem daqui que X1 é o que? X0 mais delta X. O que é X2? X2 é? Então, X0, mas o que é X0? O nosso X0 é A. Por isso, podemos escrever simplesmente A. A mais delta X. O que é X2? A mais 2 vezes delta X. X3, A mais 3 vezes delta X. E podemos continuar assim. Já sabemos como calcular quais são os nossos X1, X2 e X3. E esses pontos se chamam as extremidades direitas dos subintervalos. Ok? As extremidades direitas. De subintervalos. Beleza. Essa foi só uma coisa técnica para fazer. Agora vamos voltar para nosso caso aqui. A pergunta é agora, como vamos aproximar essa área? O que vamos fazer? E olhamos aqui, temos essa faixa S1, essa faixa S2, essa faixa SI, ok? E temos, no outro lado, Sn-2, Sn-1 e Sn. E agora vamos escolher qualquer dessas faixas e vamos tentar aproximar, ok? Vamos tentar aproximar cada faixa por um retângulo, com a largura Δx. Agora vai estar claro o que estamos fazendo. Então, vamos tentar, o que podemos fazer? Vamos tentar escolher aqui qualquer ponto. Eu vou escrever aqui x1 estrela. E esse ponto, a imagem f de x1 estrela está aqui. Sim? Então, eu posso fazer o seguinte. E posso olhar nesse retângulo. Não é xi, esse é x1. No início, começamos com x1, ok? Agora, vamos olhar no x2. Vamos escolher qualquer ponto no x2. Vamos escolher aqui, nesse intervalo de x1 até x2. Vou escolher um ponto x2 estrela. E vamos olhar aqui. F de x2 estrela. E isso vai dar um retângulo de novo. Ok? E continuando assim, podemos escolher aqui um outro ponto. Xi estrela. E isso vai dar essa parte aqui. E isso vai dar um retângulo. Agora, continuamos acima, todos os intervalos. E então, aqui eu vou escolher um ponto xn estrela.
E, de novo, vamos obter esse retângulo. Beleza. Tá bom? E então, claramente, aqui de novo, vamos escolher um ponto. Vai ser esse aqui, isso vai dar esse retângulo. E aqui vamos escolher um ponto, vai ser esse aqui, isso vai dar um retângulo. Ok. Agora, o que podemos ver? Podemos ver o seguinte. O que é esse retângulo aqui, ok? Mais ou menos dá, não igual, mas a sua área, a área desse retângulo é bem parecida com a área dessa faixa S1, ok? Esse S2, de novo, a sua área mais ou menos é como a área dessa faixa S2, se olharmos nesse retângulo. E a mesma coisa aqui, se olharmos nesse retângulo, podemos ver que esse retângulo mais ou menos tem dessa faixa. Mas sabemos o que é? Na verdade, como os retângulos, nós já sabemos como achar a sua área. Agora, pensa um minutinho. Vamos tentar ver a área desse retângulo aqui. O que é a área desse retângulo aqui? A área desse retângulo aqui é o quê? A altura, o que temos? O que é a altura desse retângulo? É f de x e estrela. Tá bom? Essa é a altura. Percebem que f de x e estrela, temos aqui x e estrela, e aqui esse é f de x e estrela, porque temos a função y igual a f de x. Então, esse é f de x estrela, e o que é a largura? A largura é x e menos 1, e sabemos que a largura é delta x. Tá bom? Então, a área desse retângulo aqui é f de x e estrela vezes delta x. E similarmente para todas essas áreas, ok? Vamos escrever mais uma coisa. O que é a área desse retângulo aqui? A área desse retângulo aqui é f de x1 estrela vezes delta x. Beleza. E então, o que podemos ver nesse caso? Nesse caso, podemos ver que podemos fazer o seguinte. Podemos olhar que nessa expressão, f de x1 vezes delta... Ok, só vou escrever aqui. F de x1 estrela vezes delta x, mais f de x2 estrela vezes delta x, mais f de xn estrela vezes delta x. O que representa isso? Se olharmos nesse caso, vamos voltar para a nossa foto, mas olha, o que representa isso? O que eu escrevi representa a soma das áreas desses retângulos. Esse retângulo, mais esse retângulo, mais esse retângulo, mais esse aqui. Ok? E, na verdade, se olharmos na soma das áreas desses retângulos, isso não é igual como a área dessa região S que temos aqui, mas mais ou menos é parecido com isso. Então, claramente, eu vou escrever aqui a nossa região S. Essa é toda a região que temos. Mas o que podemos perceber? Podemos perceber uma coisa importante. Essa aproximação com os retângulos parece tornar-se cada vez melhor à medida que aumentamos o número de faixas. Ok? Isto é, quando n tende a infinito, essa soma, na verdade, vai aproximar a área da nossa região. Então, na verdade, podemos ver que a área vai ser limite n tende a infinito dessa expressão aqui. Ok? E a ideia é que o que fizemos aqui, na verdade, quando n tende a infinito, nós podemos que cada vez o intervalo Δx é muito pequeno, mas quando o intervalo Δx é muito pequeno, a faixa S1 vai ter mais ou menos a mesma área como esse retângulo aqui. Por causa disso, quando n tende a infinito, a soma que temos no outro slide vai representar, na verdade, a área dessa região S.
Ok? Beleza, mas por isso eu vou fazer agora uma definição nesse caso, que na verdade é o que fizemos, mas seria bom escrever como definição. Então, o que temos? A área A então, vamos fazer assim. Ok. A área A da região S que está sob o gráfico de uma função contínua f é o limite da soma das áreas dos retângulos aproximantes. Então, os retângulos que nós discutimos no slide anterior se chamam retângulos aproximantes. Então, temos o quê? A área é igual, A é igual, limite n tende a infinito de f de x1 estrela delta x mais f de x2 estrela delta x mais f de xn estrela delta x. Ok? Onde x e estrela é qualquer ponto no intervalo x e menos 1x. Tá bom? Nós já sabemos como dividimos os intervalos no slide anterior, e então temos que essa é a definição de área. Beleza. Agora, qual pode ser um problema? Alguém pode dizer, mas professor, como sabemos que a área tem que ser única? Então, como sabemos que vários valores que escolhemos nesse intervalo aqui vão dar o mesmo resultado aqui? Agora eu vou só escrever um fato que está dizendo o seguinte: o limite. Então, quando f é contínua, o limite sempre existe. O limite é acima, porque nem sabemos se existe. Mas quando f é uma função contínua, o limite é acima, então é uma função contínua no intervalo a, b. Quando f é contínua, o limite é acima, sempre existe. Então, sempre existe. E não depende da escolha dos pontos x e estrela. E não depende da escolha dos pontos x e estrela no intervalo x e menos 1x. Ok? Beleza. Por causa disso, como esse fato vale, essa definição faz sentido. Esse limite sempre existe e não depende da escolha. Qualquer ponto, se escolhemos aqui, vai dar a mesma área.
E agora vamos ver que, em princípio, quais pontos podemos escolher. Podemos escolher qualquer ponto, mas várias vezes para calculações, ou podemos escolher esses pontos, extremidades à esquerda ou extremidades à direita. Ok? Ok, então vimos que aqui podemos escolher qualquer x e estrela. E agora vamos, de novo, ver quais são as escolhas mais comuns que podemos fazer. Ok? Então, vou fazer agora casos especiais. Casos especiais de x e estrela nesse intervalo. Xi menos 1, xi. Ok? Então, um caso que podemos fazer, o primeiro caso é, podemos escolher x e estrela igual xi. Todo mundo concorda que podemos fazer isso? Sim? E nesse caso estamos dizendo o quê? Nesse caso temos extremidades direitas. Então, podemos escolher extremidades direitas. Extremidades direitas. E o que temos nesse caso? Nesse caso, temos o seguinte. Nesse caso, vamos obter f de x1. Então, f de x1 delta x mais f de x2 delta x mais f de xn delta x. Ok? E então temos o limite dessa expressão. Limite dessa expressão quando n tende a infinito. Mas, na verdade, para essa expressão, nós podemos dar um nome. Quando estamos usando limites direitas, vários livros usam a notação Rn. E, exatamente, por que Rn? Na verdade, no nosso caso, precisa ser Dn, mas eu não confundir. R é da palavra em inglês, right, direita, tá bom? Right extremes. Por causa disso, temos Rn nesse caso. E então, temos o quê? Temos o seguinte nesse caso, A igual limite de Rn, quando n tende a infinito, é igual ao limite dessa soma. Ok? E essa é uma escolha que eu vou usar, por exemplo, no caso do exemplo que vem, mas você sempre pode escolher SXI, SXI, e escrevendo na fórmula, vamos obter essa expressão. Beleza. O que é a segunda coisa que podemos fazer? 2. No caso de 2, vamos obter, então, x e estrela igual x menos 1. Então, nesse caso, estamos escolhendo o quê? Extremidades esquerdas. Ok? Beleza. E, de novo, vamos obter agora o quê? Nesse caso, A igual limite. Agora, ln, da palavra left. Ok? E vamos obter o quê? Isso, ln, é igual ao limite, n tende a infinito, de f de x0, delta x, mais f de x1, delta x, mais f de xn menos 1, delta x. Ok? E então, esse ln é exatamente essa expressão aqui. Ok? Ok. Mas agora podemos também fazer o quê? Tem outros casos também. O que podemos fazer? Podemos escolher x e estrela. No x
1 xi menos 1 xi, tal que f de xi estrela é o máximo de f. É o máximo absoluto de f no intervalo xi menos 1 xi. E claramente esse é um intervalo fechado, a nossa função é contínua, estamos trabalhando só com funções contínuas, e esse máximo absoluto existe. E por isso, nesse caso, vamos dizer somas superiores. Somas superiores, se fazemos essa escolha. E eu vou dar mais um exemplo que vocês podem adivinhar. Agora, em vez de máximo, podemos escolher mínimo. Tá aqui. F de x e estrela é o mínimo absoluto. De f em xi menos 1 xi. Beleza, e nesses casos temos somas inferiores. Agora, só para ver uma coisa, para discutir rapidamente, o que vocês sabem? Se olharmos nesse limite, por exemplo, para qualquer escolha de x e estrela, nós sabemos que nessa escolha, sem achar o limite, se olharmos nessa expressão, essa expressão vai ser menor ou igual do que a expressão quando estamos escolhendo isso aqui, somas superiores. Porque aqui, em cada intervalo, estamos escolhendo o maior retângulo, que contém a faixa. E no outro lado aqui, estamos escolhendo o menor retângulo. Então, nesse caso, a soma aproximada vai ser menor. Mas nós sabemos que nada depende dessas escolhas. Por causa disso, pelo sanduíche, sempre vamos obter o mesmo valor. Ok? Então, se vocês escolhem S, 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 no início, no caso de aproximações, vocês obtêm valores diferentes. Mas quando vocês escolhem N tende a infinito, sempre vamos obter o mesmo valor, que vai dar a área para nós. Ok? Agora, uma coisa. Quando estamos escrevendo, então, várias vezes vamos usar a notação sigma, ok? Para somatórios. Então, sempre quando estamos dizendo f de x1 estrela, delta x, mais f de x2 estrela, delta x, mais f de xn estrela, delta x, vamos usar para isso a notação sigma, ou notação somatória, que é, vamos dizer, I igual 1 até n, então, I é igual a 1 até n de delta x, f de x e estrela. Ok? Então, várias vezes vamos usar simplesmente essa notação. Essa notação é o quê? Notação sigma, que está representando o que escrevemos isso aqui. Beleza, eu acho que é tempo para ver um exemplo. Vamos ver só um exemplo completamente resolvido, acho tentar de calcular a área, e depois, tá bom, vamos fazer outros exemplos de natureza um pouco diferente. Então, vamos começar com o nosso primeiro exemplo. Calcule a área sob a parábola y igual a x quadrado. De 0 até 1. Ok? Então, precisamos calcular a área sob a parábola de 0 até 1. Tá bom? E então, o que vamos fazer nesse caso? Vamos tentar seguir o algoritmo que fizemos.
Qual é a solução? Então, a primeira coisa é dividimos 0, 1, o intervalo 0, 1, em N intervalos. Em N intervalos de largura. E vocês lembram qual é a largura? A largura, se vocês voltam aqui, a largura sempre é B menos A sobre N. Temos esse intervalo, é B menos A sobre N. E não esqueçam que, na verdade, depois, quando estamos olhando o que é x1, A mais delta x, S mais delta x, x2, A mais 2 vezes delta x, x3, A mais 3 vezes delta x. E a mesma coisa vamos fazer nesse exemplo concreto. Então, a largura é 1 menos 0 sobre N, que é 1 sobre N. Ok? E quais são os nossos intervalos? Temos esses intervalos. 0, 1 sobre N. 1 sobre N, 2 sobre N. 1 sobre N mais 1 sobre N. Cada vez estamos adicionando delta x. Ok, aqui só para... Isso é delta x. A nossa delta x. E então temos 2 sobre N, 3 sobre N. E continuando assim, até N menos 1 sobre N, até N sobre N. Esse N sobre N, no final, claramente é igual a 1. Então, dividimos nessa forma, ok? E agora, nós precisamos escolher o quê? Nós precisamos escolher ponto X e estrela em cada intervalo. Então, podemos escolher, vamos escolher o quê? Por exemplo, é o X1 estrela. Nós sabemos que temos várias escolhas. Já vimos casos especiais aqui. Mas eu vou fazer essa escolha, extremidades direitas. Então, x e estrela é o que é? X, a extremidade direita. Por isso, podemos fazer isso. Ou quem quiser pode fazer esse aqui. Você sempre vai ver a mesma coisa. Vocês, no final, no limite, vão obter a mesma coisa. No início, as expressões são diferentes. Então, aqui é x e uma estrela é 1 sobre n. Nesse caso, x2 estrela é 2 sobre n. x3 estrela, nesse caso, é 3 sobre n. E, finalmente, xn estrela é n sobre n, que é igual a 1. Então, escolhemos o quê? Extremidades direitas. Ok, mas se olharmos nessa parábola, y igual a x² é uma função crescente. Por isso, essas extremidades, esses pontos, também representam o quê? Também representam isso. Somas superiores. Porque se olharmos nesse intervalo, quando a nossa função f de x é x², nessa extremidade estamos achando o máximo, porque a nossa função é crescente. Isso é só para uma observação simples. Agora vamos continuar. Beleza. Então, temos o quê? O que é a nossa área nesse caso? A nossa área sabemos que é, pela fórmula, A igual limite. Quando estamos usando extremidades direitas, denotamos isso por Rn. Isso é limite. N tende a infinita. Ou eu posso usar esse sinal somatório aqui, mas em vez de fazer isso, tá bom, eu vou usar como é a primeira vez, vou escrever exatamente o que temos. Então, o que é o nosso Rn? É f de xi, x1 estrela, delta x, mais f de x2 estrela, delta x,
Mas se estamos continuando, f de x3 estrela, delta x, mais, continuando até f de xn menos 1 estrela, delta x, e por final, f de xn estrela, delta x. Beleza. Temos isso, essa expressão. E, na verdade, para ver, podemos fazer assim. S é limite, n tende a infinito de... O que é f de x1 estrela? Então, temos f de 1 sobre n vezes 1 sobre n. Mais, o que é x2 estrela? F de 2 sobre n vezes 1 sobre n. Mais, f de 3 sobre n vezes 1 sobre n. E podemos continuar assim, mais f de n menos 1 sobre n vezes 1 sobre n, mais f de n sobre n, ou 1 vezes 1 sobre n. Beleza. Agora só temos que... O que é f de 1 sobre n? É 1 sobre n quadrado. F de 2 sobre n, 2 sobre n quadrado. F de n sobre n sobre n quadrado. Ok? Então, vamos passar para outro slide. Temos o quê? Temos que a nossa área é igual, limite, n tende a infinito de 1 sobre n quadrado vezes 1 sobre n, mais 2 sobre n quadrado vezes 1 sobre n, mais 3 sobre n quadrado vezes 1 sobre n. Mas estamos continuando. N menos 1 sobre n quadrado vezes 1 sobre n, mais no final, n sobre n quadrado vezes 1 sobre n. Beleza. Temos isso. Mas agora o que podemos ver daqui? Daqui podemos ver que S é igual, limite, n tende a infinito, de quê? Temos limite, n tende a infinito, de 1 sobre n, eu posso tirar esse 1 sobre n. Por quê? Porque em todos esses lugares eu tenho 1 sobre n. E depois vezes, eu estou vendo que tenho n quadrado em todas essas expressões aqui. E isso aqui vai dar o quê? 1 quadrado. Mas vamos obter o quê? Mas vamos obter 2 quadrado. Mais, ok, só para escrever. Mais 3 quadrado. Continuamos, mais n menos 1 quadrado, mais n quadrado. Então, obtemos essa soma. A nossa área é esse limite aqui. Ok? Mas agora, eu vou fazer uma coisa. Aqui vou falar uma fórmula, fato. Um quadrado mais 2 quadrado mais n quadrado. O que é isso? Essa expressão é a soma dos n primeiros quadrados. E essa soma não é difícil ver, que é igual a n vezes n mais 1, vezes 2n mais 1 sobre 6. Na verdade, para mostrar isso, podemos usar, se vocês começam com alguns valores, quando n é 1, 2, 3, 4, 5, vocês vão ver que essa fórmula sempre vale. E uma maneira para mostrar que essa fórmula vale é usando indução matemática. Mas eu tenho certeza que vários de vocês já conhecem essa fórmula de ensino médio. Mas quem não quiser ver a demonstração, pode olhar no apêndice do livro de Stewart. Claramente, nós não vamos tentar mostrar isso, mas com certeza podemos aproveitar essa fórmula. Sim? E então, o que temos no nosso caso?
No nosso caso, agora, usando essa fórmula, que eu posso... Então, isso vai dar o quê? Isso vai dizer, isso é limite, n tende a infinito, de 1 sobre n cubo, vezes, então, n cubo aqui temos, vezes exatamente essa fórmula, 1 quadrado mais 2 quadrados mais até n quadrado. E vamos obter limite, n tende a infinito. E agora, o que podemos fazer? 1 sobre n cubo e vamos usar esse fato. Então, 1 sobre n cubo vezes n mais 1, 2n mais 1 sobre 6. Ok? Temos o seguinte. Beleza, agora com certeza podemos cancelar Sn com S2, E3 aqui, e vamos obter, isso é limite, quando n tende a infinito, de n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre n quadrado. Mas agora, nesse caso, eu vou sobre 6. Mas isso é igual. Eu posso escrever isso. Esse 1 sobre 6 posso tirar em frente do limite. E vou escrever isso nessa forma. N mais 1 sobre n vezes 2n mais 1 sobre n. Ok? Mas o que é isso? Isso é 1/2 sobre limite n tende a infinito de 1 mais 1 sobre n, vezes limite n tende a infinito de 2 mais 1 sobre n. Agora, uma coisa. Nós, claramente, esse é um limite de uma sequência. Nós não aprendemos limites de sequências, e isso vocês vão aprender depois. Mas nós sabemos que para qualquer x, quando x tende a infinito, 1 sobre x tende a 0. Por isso, se escolhemos n inteiros, quando n tende a infinito, esse aqui tende a 0, com certeza. Por isso, esse aqui tende a 0. E esse aqui tende a 0. E o que vamos obter? Finalmente, vamos obter 1/2 vezes 1 vezes 2 é igual a 1/3. Então, finalmente, segue o quê? A área é igual a 1/3. Tá bom? Beleza. E vocês perceberam que agora usamos a ideia que discutimos, mas escolhemos as extremidades direitas e depois temos fórmulas, temos sequências e claramente temos que achar os limites dessas sequências. E nesse caso conseguimos por causa dessa fórmula aqui. Mas várias vezes é muito difícil fazer isso. Não é tão fácil achar esses limites. De qualquer jeito, o que é o objetivo principal da segunda parte de cálculo 1? Na verdade, como evitar calcular esses limites usando a teoria que vamos desenvolver. Tá bom? Beleza. Agora vou passar para um outro exemplo. O próximo exemplo é o seguinte. Exemplo 2. Ache uma expressão para a área sob o gráfico de f como um limite. Não calcule o limite. Só precisamos achar uma expressão, não calcule o limite. E precisamos fazer isso nos vários casos. Então, letra A, f de x é igual a 2x² mais 3. X é entre 0 e 2.
ok? Letra B, f de x é igual 2x sobre x quadrado mais 1. E x é entre 1 e 3. Letra C, f de x é igual a raiz quadrada de seno de x. E x é entre 0 e 2. 0 e π, claro. Letra D, f de x igual a raiz quadrada de cosseno de x. X é entre 0 e π sobre 2. E letra E, f de x é igual a e elevado a 3x e x é entre 0 e 1. Ok? Então, precisamos achar uma expressão para a área sobre o gráfico de f como um limite. Não calcule o limite. Ok? Agora, nesses casos, começam com 0, com 0, com 0, é um pouco mais fácil. Vou tentar resolver a letra B. E vocês podem tentar resolver depois em casa as outras letras. Só para se acostumar com essa notação. Ok? Beleza. Então, vamos passar. Vou tentar resolver B. Então, temos B. F de x igual 2x sobre x quadrado mais 1. E temos x entre 1 e 3. Então, o que estamos fazendo aqui? O que é ΔX? Sempre precisamos achar ΔX. ΔX é 3 menos 1 sobre n. 2 sobre n. Isso já sabemos, ok? E então, dividimos o intervalo 0,3. Como podemos dividir o intervalo 0,3 em n intervalos? Vamos ter o seguinte. 1. Então, esse ponto aqui. 1 mais ΔX. 1 mais N, 1 mais eu vou fazer assim. 2 vezes 2n. E continuamos assim. 1 mais 2n. 1 mais i vezes 2n. E continuamos até 1 mais 2n. Só aqui um minutinho, uma coisa. Tomamos cuidado aqui. 1 mais i menos 1. 2n. Até 1 mais i vezes 2n. E no final, temos 1 mais n menos 1. De qualquer jeito, então. 2n. 1 mais n. 2n. Beleza. Então, quais são esses intervalos? Só para fazer uma relação aqui, o que temos nesse caso? Nós sabemos que temos 1 mais i menos 1 ΔX, 1 mais i ΔX. Esse é o iésimo intervalo. Iésimo intervalo. Tá bom? Por causa disso, eu estou fazendo esses intervalos. 1 mais 2 sobre n, 1 mais 2 sobre n, 1 mais 2 vezes 2 sobre n, e assim por diante. E agora temos o quê? Vamos escolher extremidades direitas. Vou escolher extremidades direitas. Vamos escolher
extremidades direitas. E quais são essas extremidades direitas? Então, xi estrela é igual 1 mais I vezes 2 sobre N, no intervalo, 1 mais I menos 1, 2 sobre N, 1 mais I, 2 sobre N. Então, eu faço isso para cada I. Então, x1 é exatamente esse número, x2 estrela é esse número, xi estrela é esse número e xn estrela é esse número aqui. Então, o que vamos obter fazendo isso? Fazendo isso, temos o seguinte. O que é A? A é limite Rn, n tende a infinito, igual limite n tende a infinito de somatório igual 1 até n. De que? Delta x, f de x e estrela. E nesse caso é o que? F de x e estrela, na verdade. Ou até melhor, eu vou escrever aqui que eu vou escolher x e estrela exatamente a extremidade direita, que é xi. Então, temos limite n tende a infinito de igual 1 sobre n, delta x, f de o que é x e estrela? 1 mais 2i sobre n. Mas o que é isso? E o que é o nosso delta-x? O nosso delta-x nós já sabemos. É dado aqui, 2 sobre n. Por isso, eu posso colocar aqui 2 sobre n. E qual é a função f? A função f é essa aqui. Então, em vez dessa expressão, vamos escolher, substituir essa expressão aqui exatamente nessa fórmula. E vamos obter o quê? Vamos obter, finalmente, que o nosso limite é limite, a nossa área é limite, n tende a infinito de I igual 1 até n, 2 sobre n, vezes 2 vezes 1 mais 2i sobre n, sobre 1 mais 2i sobre n, quadrado, mais 1. Ok? Então, qual é o nosso limite? A nossa área é dada exatamente como essa expressão. Beleza. Isso é o que precisamos fazer. E em cada dos outros exemplos, por favor, tentam fazer isso. Então, o que está acontecendo? Tentam comparar com a teoria que fizemos. Nós estamos dividindo o intervalo nós, x0, x1, x1, x2, xn menos 1 até xn, sempre. Por causa disso, e a nossa fórmula é essa aqui. E nós, esse x e estrela, podemos usar ou esse ponto, essa extremidade aqui, ou essa extremidade aqui. Eu falei, vamos escolher extremidades direitas. Vocês podem escolher extremidades esquerdas. Mas, com certeza, essa fórmula vai dar a nossa área. Mas qual é o problema? O problema é que, várias vezes, calcular esse limite não é tão fácil. Ok? Beleza. Só para esclarecer, agora, o que sabemos? Na verdade, no nosso caso, o que é x0? x0 é 1. Esse número aqui, ou em geral, x0 é A, x1 é A mais delta x. Então, x1 é A mais delta x, x2 é A mais 2 vezes delta x, e continuamos assim. E xi é o quê? A mais
I vezes ΔX, ok? Então, isso que aprendemos, como estamos olhando, como estamos escolhendo isso. Mas no nosso caso, o que é ΔX? No nosso caso, ΔX é A igual a 1 e ΔX é 2 sobre N. Então, o nosso XI, nesse caso, XI é igual a 1 mais I vezes 2 sobre N. Ok? Por causa disso, SI mais, e nós escolhemos que o nosso XI estrela é XI. E é exatamente essa expressão que já sabemos como calcular. Sempre temos essas relações aqui. Mas agora, estamos usando extremidades direitas. Se alguém quiser escolher extremidades esquerdas, então XI estrela seria XI menos 1. E no caso de XI menos 1, XI estrela seria aqui 1 mais I menos 1, 2 sobre N. Ok? Acho que essa parte está clara agora. E vamos passar agora para o nosso último exemplo. Então, determine uma região cuja área seja igual ao limite dado. Então, agora queremos fazer o converso do que fizemos. Na letra A, temos o seguinte. Limite n tende a infinito de I igual a 1 até N, 2 sobre N, 7 mais 2I sobre N elevado a 5. Letra B. Limite n tende a infinito de I igual a 1 até N de π sobre 4N tangente de Iπ sobre 4N. E letra C é limite n tende a infinito de I igual a N 1 até N 2 sobre N vezes E elevado a 1 mais 2I sobre N. Então, temos esses limites e nós gostaríamos de determinar uma região cuja área seja igual ao limite dado. Ok? Então, queremos encontrar uma região cuja área seja igual ao limite dado. Tá bom? Beleza, então temos que fazer isso. Agora, vou resolver um desses casos, claro, e vou deixar os outros dois para vocês pensar. Então, vamos tentar ver o que está acontecendo na letra A. A primeira coisa é o que é? Podemos ver que o que é ΔX? Então, ΔX é igual a 2 sobre N. Tá bom? ΔX é igual a 2 sobre N. Beleza? E agora, o que podemos pensar aqui? Se olharmos nessa função, sabemos que essa equação, essa expressão aqui, essa expressão está dizendo que isso é 2 sobre N. Mas agora, o que podemos pensar? Depende o que é o nosso x e estrela. Ok? Depende tudo o que é o nosso x e estrela. Então, o que podemos dizer? X e estrela, podemos escolher que é igual a xi, é igual a quê? Podemos pensar que é 7 mais
2i sobre n. Ok? Porque temos essa expressão aqui. E agora, o que podemos perceber daqui? Podemos perceber aqui que a região, essa aqui é a região sob o gráfico da função. Sob o gráfico da função f de x igual x elevado a 5. Em ou vamos dizer em outras palavras, de 0 até 2. Por quê? O que eu estou dizendo aqui? De 0 até 2. Nós sabemos que ΔX é 2 sobre n. Então, sabemos que ΔX é B menos A sobre n. E agora, por que estamos escolhendo esse xi? Não, de 7 até 9. Só um minutinho, desculpa. De 7 até 9. Então, se vocês tentam calcular a região sob o gráfico da função, f de x igual a x elevado a 5, de 7 até 9, como sabemos aqui que é de 7? Porque temos esse 7, começa com 7, ok? E depois temos 2i sobre n. Mas como esse ΔX é 2 sobre n, sabemos que o nosso p é 9. Só tentam substituir no limite. Se tentarmos substituir no limite, temos a vezes limite, n tende a infinito, igual a 1 até n. Então, nós temos 2 elevado a n, 2n vezes f de temos isso. Por causa disso, SA é esse limite. Mas nós sabemos que esse limite é exatamente dado como essa fórmula aqui. Tá bom? E se olharmos, então, o que é f? Daqui, esse f é exatamente x elevado a 5. E o que é a? De 7 até 9. Por quê? Porque nós sabemos, de novo, só para esclarecer, o que é ΔX? ΔX é B menos A sobre 2. E o que é xi? Eu já esclareci aqui que ΔX é B menos A sobre 2, sabemos. Mas o que é xi? Xi é A mais I ΔX. Ok? Então, nesse caso, não esquecem que xi, só para memorizar, xi, em princípio, é A mais I ΔX. Tá bom? Se usamos extremidades direitas. Mas alguém pode dizer, mas professor, eu achei uma resposta diferente. Então, qual é a resposta? Segunda variação é o seguinte. Temos também isso. ΔX é igual a 2 sobre n, beleza. Xi é igual a I vezes 2 sobre n, ok? E f de x é igual a 7 mais x elevado a 5. Tá bom? Eu posso escrever nessa forma também. A região como essa forma. Então, ΔX é isso, x é isso, f de x é igual a esse aqui. Então, temos o que nesse caso? A região sob o gráfico de f de x igual a 7 mais x elevado a 5, de 0 a 2. E então, alguém pode dizer, mas professor, vamos obter regiões diferentes?
Claramente, nós podemos fazer translação de uma região e vamos obter a mesma área, ok? Por causa disso, o problema está dizendo determine uma região. Não está dizendo determine a região cuja área seja igual ao limite dado. Tá bom? Ok, beleza. Pode parecer isso um pouco confundido, pode dar uma confusão no início, mas vamos tentar entender de novo o que está acontecendo, ok? De uma forma mais devagar. Vamos olhar nesse limite. Então, o que sabemos? Já sabemos ΔX. Não esqueçam que ΔX é B menos A sobre N. Ok? Então, nós sabemos que B menos A é 2. E depende disso. E sabemos que X e a estrela é dada nessa forma. E nós sabemos que, em princípio, podemos dar X e a estrela como 1 mais I ΔX. A mais I ΔX. Então, nesse caso, eu já sei que o meu A é 7 e o meu B é 9. Tá bom? Por quê? Porque temos o seguinte. Sabemos que B menos A sobre N é igual a 2 sobre N. E sabemos que A é igual a 7. Segue aqui B é igual a 9. Por causa disso, temos esse limite de 7 até 9, nesse caso. E a nossa função é o quê? A nossa função é f de x igual a x elevado a 5. E beleza, terminamos com isso. Agora, eu dei também esse caso aqui, nessa forma, porque nós podemos pensar que a nossa função... Só um minutinho. Sim, nós podemos pensar em nossa função dessa forma. E nesse caso, o xi é de 2i vezes 2 sobre n. E podemos ver que essa é a região de 0 a 2. A área da região sob o gráfico de f de x igual a assim de 0 a 2. De qualquer jeito, vocês podem tentar pensar um pouco. Se tiver algumas dúvidas, podemos discutir. Só para esclarecer de novo, por que temos dois casos aqui. Então, o que eu fiz no primeiro caso? Olhando aqui, eu escolhi o meu A igual a 7, ok? E como A é 7, e como sabemos que B menos A sobre N é 2 sobre N, S ΔX, escolhemos que B é igual a 9, ok? E por isso, nesse caso, a nossa função é f de x igual a x elevado a 5. Ok? Só temos isso. Esse é o nosso somatório. Então, esse limite representa a região sobre esse gráfico aqui. Agora, no segundo caso aqui, vamos olhar aqui. O que eu escolhi nesse caso? Nós sabemos que x é A mais I ΔX. Se vocês podem perceber, nesse caso, isso implica aqui que o nosso A é 0, nesse caso. E o que é B? B é 2, porque sabemos que ΔX é 2 sobre N. Ok, sendo A igual a 0 e B igual a 2, o que precisa ser f de x? F de x não pode ser x elevado a 5 só, porque falta 7. Mas se f de x for 7 mais x, então o que seria f de xi? Olhamos aqui. F de xi é o quê? 7 mais xi elevado a 5. Que é igual a 7 mais I 2 sobre N elevado a 5. Ok? Então, nós já sabemos que esse é o nosso f de x. E se escolhemos, se substituirmos f de xi aqui, com essas informações, vamos obter esse limite exatamente. Mas como isso é a região, sob o gráfico de f de x igual a x mais x elevado a 5, de 0 a 2 aqui. Tá bom? Então, por favor, tentem pensar e analisar e ver qual a diferença entre esses dois casos. Beleza. Então, terminamos com esse exemplo também. Agora, no início eu falei sobre escrever área e distância. No caso de distância, a mesma ideia funciona. Tá bom? No caso de distância, se o problema é o quê? Podemos ter um problema que, como determinar a distância quando um objeto se mova sabendo a velocidade. Mais precisamente, o problema da distância é o seguinte. Encontre a distância percorrida por um objeto durante um certo período de tempo, sendo que a velocidade do objeto é conhecida em todos os instantes.
ok? E então, se tivermos um problema assim, se a velocidade permanece constante, então a distância claramente é velocidade vezes o tempo. Mas a ideia é o que está acontecendo quando a velocidade variar. Como vamos determinar a distância percorrida? E, de novo, tentam pensar sobre esse problema. Vocês vão ver que, de novo, vamos obter algo muito parecido com a área. E vamos obter a mesma expressão, ok? Por isso, eu vou deixar vocês pensar sobre isso e recomendo fortemente ler a última parte do livro de Stewart que fala sobre distância, porque não faz sentido de discutir de novo a mesma coisa e também não temos tempo, mas seria bom só ter, para ter uma intuição, o que está acontecendo no caso de distância. Vamos obter as mesmas fórmulas. Ok. E acho que vou parar aqui com essa aula e podemos passar para a parte de dúvidas e perguntas. Obrigado pela sua atenção.